Olá pessoal, sábado 18 de janeiro, nosso terceiro vídeo de 2020. Eu tô achando uma delícia fazer as gravações no sábado. Inclusive, para quem estava acostumado com o nosso conteúdo das gravações nas sextas-feiras, eu optei por fazer no sábado. Não sei se a gente vai ficar assim, mas dando aí uma justificativa para vocês que ficam aguardando o nosso conteúdo, as gravações das sextas-feiras saíam na madrugada. E a gente tem, normalmente, as pessoas que são inscritas no canal, elas ativam o sininho de notificação dos nossos vídeos. Inclusive, você receber uma notificação na madrugada não fica legal. Então eu optei por fazer no sábado, ou então, quando a gente retornar, caso a gente retorne para sextas-feiras, a gente vai fazer aí um pouco mais cedo para que as pessoas que são inscritas no nosso conteúdo não recebam uma notificação na madrugada. A gente já tem aí 10.300 inscrições do nosso conteúdo. Mais uma vez eu lembro, não é um conteúdo absolutamente amigável com o que é distribuído pelo sistema do mercado financeiro. Mercado financeiro não olha fluxo. Mercado financeiro só olha, em sua grande maioria, a movimentação de preços em relação à análise técnica, análise gráfica, que também eu respeito muito, tenho um conhecimento bem interessante nesse assunto, só que aqui a gente foca no fluxo oficial estrangeiro e também no fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Esses dados a gente consegue pegar para vocês em tempo real e quando você pega um vídeo de sábado, você já está vendo o que aconteceu durante a semana toda. Por isso que a gente fala, se você achar esse conteúdo legal, quer ficar craque, se inscreva aí no nosso canal, agora pode ativar o sininho de notificação para que você receba a notificação no horário decente e principalmente, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like. Para quê? Para que o YouTube melhore o ranqueamento do nosso vídeo e possa distribuí-lo a mais pessoas que fazem parte do mercado financeiro, principalmente aí o investidor pessoa física. Então, vamos voltar aqui justamente nessa semana que a gente simplesmente subiu 2,5%. Lembra que na semana passada eles sentaram a mamona na venda no mercado à vista e no mercado futuro a gente caiu quase 2%? Inclusive a gente chegou até a comentar que os principais mercados pelo mundo na semana passada tiveram uma variação média positiva de pouco mais de 0,5%, enquanto a gente estava caindo quase 2%. E eles estavam socando a mamona na venda das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Olha o que essas corretoras fizeram nessa semana, pessoal. Olha que top. 0,5 bi de ponta compradora no à vista. Olha o futuro. 1,2 bi de ponta compradora no futuro. A gente subiu, então, muito mais do que os principais mercados pelo mundo. Ou seja, quando eles socaram na semana passada, a gente caiu mais, e quando eles ajudaram nessa semana, a gente também subiu mais em relação aos principais mercados pelo mundo, que a gente analisa aqui. As 3 bolsas americanas, europeias e também as bolsas asiáticas. O dólar comercial fechou a semana em valorização, 4,16, e eles também atuaram numa ponta compradora, e vocês vão ver a seguir no nosso vídeo. Bom, como eu falei com vocês lá em dezembro que a gente ia também modernizar o nosso conteúdo, a gente já vai demonstrar esse conteúdo para vocês. Recapitulando, o primeiro conteúdo interessante que a gente viu, justamente pegar para vocês a movimentação dos 8 grandes grupos, que agora são 9, do nosso Ibovespa, dividido pelos ativos, sempre ordenando para vocês dos ativos que mais subiram para os ativos que mais caíram, para que você veja os ativos que mais subiram e se teve participação do fluxo neles na ponta de compra e na ponta de venda. Por exemplo, nessa semana, mais uma vez, IRBR, o ativo que mais se valorizou. E eles atuaram numa ponta compradora. Se você olhar o vídeo da semana passada, IRBR tinha sido também o ativo que mais tinha se valorizado e eles tinham mais comprado do setor financeiro. Nessa semana, dos 15 ativos do setor financeiro, nós tivemos alta para 13 deles. E o ativo que caiu foram as ações de Cielo, que mais caiu, e eles atuaram como? Numa ponta vendedora, assim como na semana passada. Bom, e o que a gente tem de novo em relação a esses setores? Primeiro, eu vou passar para quem é novo no canal, que a gente divide o nosso Ibovespa, a atual carteira, que compõe 73 ativos, em 8 grandes grupos. Agora a gente tem 9, porque a gente incluiu aqui o setor de TI por causa das ações da TOTUS. Se você é novo no mercado, se você é novo aqui no canal, a gente tem então, desses 73 ativos, subdividido em alguns grupos que a gente entende que é de extrema relevância. Por exemplo, o grupo do setor financeiro, ou seja, os ativos que estão no Ibovespa, que fazem parte do setor financeiro, tem 35% de peso, seguido por consumo com 19%,
materiais básicos 13, óleo, gás e biocombustível com quase 14 e por aí vai. A gente tem serviços básicos, indústria e saúde com 5% na média e a gente tem aí telecomunicação e agora TI com as ações da TOTUS inclusas nesse nosso quadro de pizza. Bom, se a gente verificar aqui então, a gente tem exatamente essa demonstração para vocês aqui nesse resumo. Quantidade de ativos e os ativos que mais subiram e caíram. No setor de consumo, são 20 ativos. Subiram 13 deles. Olha a quantidade deles que subiram, que eles ajudaram numa ponta compradora, pessoal. Mafrig, Iduc, Lame, B2W, JBS, Lojas Renner, MRV. Olha, dos 7 ativos que caíram durante a semana, eles tiveram uma ponta vendedora em Pão de Açúcar, HGTX, CVC e também nas ações de Cogna. Lembrando, Cogna e Iduc não é o setor de educação? Cogna, eles bateram para baixo, ativo caiu, e Iduc, eles tomaram na semana, o ativo subiu. A gente tem aqui no setor de materiais básicos, somente Braskem com queda na semana. E eles tomaram a roda as ações de Vale. Vale com uma valorização de mais de 6% na semana. Ah, Renato, mas eles venderam um pouco aqui de Brap. Sim, Brap inclusive subiu mais. Isso significa o quê, pessoal? Balanceamento. Eles compram mais alguns ativos e vendem outros. Por quê? Para eles ficarem com esse net positivo. Olha o gás e biocombustível. O que a gente falou com vocês na semana passada sobre Petrobras? Pessoal, vamos ficar muito atento porque eles têm um caminhão de put com strike abaixo dos 32. Ou seja, além da movimentação do strike que estava travando os preços, já que a gente vai ter o vencimento de opções agora na próxima segunda-feira, eles aproveitaram para empurrar a Petrobras para baixo em relação ao fluxo do mercado à vista. Bom, e na ponta compradora dessa semana? A gente teve a BR Distribuidora. BR Distribuidora que teve uma valorização na semana de quase 2%. O ativo que mais subiu na semana foi Cosan. Renato, mas eles venderam. Vocês vão entender o que é essa relação que eles estão fazendo no nosso mercado, no nosso quadro novo que a gente vai falar com vocês. Primeiro, vou dar aqui então uma recapitulada no setor de serviços públicos. A gente teve, na semana passada, a Sabesp, eles enfiaram a mamona na venda, a Sabesp caiu muito forte. Nessa semana, Sabesp foi o ativo que mais subiu no setor de serviços públicos e eles ainda nem aí. Ponta vendedora Futebol Clube e o ativo subindo quase 5%. Agora, ajudaram a empurrar Semig, Taesa, Equatorial, Eng e também as ações de Elet 3, inclusive com o maior volume da semana nesse setor. E as ações de Energias Brasil foi o único ativo que caiu na semana no setor de serviços públicos e eles ajudaram a empurrar para baixo. No setor industrial, pessoal, dos 7 ativos que fazem parte desse índice, a gente teve alta para 5 deles. E eles ajudaram nessa alta desses 5, enquanto 4 deles, pessoal, olha que top. Eco Rodovia subindo quase 12%. VEG subindo mais de 12% e a maior compra da semana. Também as ações de Azul, também as ações de Gol. Na ponta vendedora, a gente teve as ações da Raio, que teve uma queda muito expressiva e foi a única que teve um volume vendedor expressivo no setor industrial dentro do nosso mercado. Em relação ao setor de saúde, todos os ativos subiram. Dos 6, eles ajudaram numa ponta compradora em 4 deles. Já o setor de telecomunicações, que nesse quadro eu coloquei junto com o TI, para que a gente fique mais bem distribuído, no setor de telecomunicações, nem as ações de Vivo e nem as ações de TIM, eles não estão participando desse movimento de alta, estão sentando a mamona na venda, e no caso das ações de TOTUS, que teve uma alta expressiva, quase 5% de valorização, eles aproveitaram e fecharam a semana aí com uma ponta vendedora. Agora, olha a novidade. Isso é muito top que a gente traz para vocês. Só que vai ter uma condição, viu, pessoal? Para que a gente continue mostrando para vocês esse conteúdo dessa forma, desse quadro, a gente vai lançar um desafio para vocês. Se a gente chegar a 1000 likes nesse vídeo, a gente vai sempre atualizar vocês sobre as movimentações de fluxo nesse âmbito desse quadro que a gente vai demonstrar. Então, bora lá! Renato, agora é ambiente de férias, muita gente está fora do mercado. Não tem problema. Você assiste o nosso vídeo, avise aí o seu vizinho para conhecer o nosso trabalho. Avise para que faça parte da turma que está ficando cada vez mais craque. Exige esforço.
Mas aqui a gente está tentando deixar de uma forma mais mastigada para vocês entenderem as pressões. Então, avise o seu amigo que está lá no mercado financeiro, que não tem a mente parasita, que queira se esforçar. Avise as pessoas que você conheça. Se a gente chegar em 1000 likes em relação a esse vídeo, a gente vai continuar com essa abordagem para vocês. E é uma abordagem muito top. Nessa semana a gente só vai fazer setor financeiro. Eu tenho isso daqui, pessoal, para todos os setores. Os 9 grupos que a gente comentou lá. No setor financeiro, a gente teve nessa semana, dá uma olhada, a gente não teve destaque nas ações de IRBR? Eles estão comprando só essa semana, pessoal? Aqui a gente tem fluxo diário, seria do pregão de sexta-feira, fluxo da semana e fluxo do mês. Aqui eu tenho a variação diária, variação da semana, variação do mês. Todas as variações que tem um fundo verde significa que estão positivas. Por quê? Você bate o olho aqui nesse quadro, você sabe onde tem ativo que está subindo, e quando você vê uma barrinha azul acima do zero, né? A barrinha azul normalmente ela é acima do zero, você vai ver que tem pressão compradora por parte das corretoras estrangeiras. Então, no caso de IRBR, eles não estão comprando somente no pregão de sexta-feira, que ela subiu 3,37. E já estavam comprando na semana, já estavam comprando no mês. Conforme a gente até comentou com vocês, na semana passada, foi o ativo que eles tinham mais comprado no setor financeiro e o ativo que tinha mais se valorizado. Então, a gente está tendo IRBR com uma valorização de quase 11% no mês de janeiro. Outro ativo do setor financeiro, pessoal, olha aqui, as ações de B3SA. B3SA que subiu na semana 2,35 e subiu na sexta-feira 3,16. Olha o volume de sexta-feira. Ínfimo em relação ao volume da semana, pessoal. Ou seja, tudo que ela subiu na sexta-feira, os caras já estavam antecipando com o volume da semana. É muito top vocês terem essa visão em relação a esse conteúdo que a gente está comentando. Lembra que a gente está falando de Cielo, ponta vendedora que eles estão? Cielo está caindo quase 13,5 no mês de janeiro. Olha a ponta vendedora que eles tiveram no mês, na semana e também no pregão de sexta-feira. Vamos dar uma olhada aqui nos bancões. A gente tem aqui Itaú, Itaúsa, Bradesco e também as ações do Banco do Brasil. Olha Itaú. Itaú no mês está caindo 5,80. Olha o saldo dos caras em Itaú no mês. Positivo. Vamos ficar bem atento. Olha aqui que Itaú fechou a semana. Alta de 0,98. Olha o fluxo de Itaú na semana. Boa parte da composição do fluxo do mês veio da semana. Ah, Renato, mas eles venderam sexta-feira. Sim, mas o que eles venderam aqui na sexta-feira foi ínfimo do que eles têm acumulado na semana e no mês, sendo que na semana a gente teve uma alta de 0,98 e na sexta-feira, quando o ativo subiu 0,69, ou seja, a maior parte da movimentação da semana, eles nem aí colocaram algum lucrinho no bolso em relação à movimentação compradora que eles têm durante a semana. Entenderam quando a gente fala com vocês aqui nos vídeos? Estão colocando lucro no bolso várias vezes, e tem algumas pessoas que inclusive insistem em perguntar, mas a gente não sabe se está colocando lucro no bolso. Aí eu falo, olha nos vídeos anteriores que você vê a sequência da pressão do fluxo das corretoras estrangeiras. Então, eu quero que vocês entendam onde que tem as pressões em relação às movimentações, onde que eles estão colocando lucro. Se a gente for olhar aqui, setor de administração de shopping center, a gente tem aqui Iguatemi, que tem fluxo comprador. Nesse mês de janeiro, o ativo está subindo quase 5%. Nessa semana subiu 1,39, aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso. Ainda tem ponta compradora no mês e o lucro no bolso com a movimentação da semana. Inclusive, da movimentação da semana, boa parte foi feita de realização de lucros no pregão de sexta-feira, que o ativo subiu 0,56. Perceba que o fluxo de sexta-feira está bem próximo do fluxo da semana. Ou seja, aproveitaram para colocar lucro no bolso. Aí se você falar, pô Renato, mas Multiplan, a gente tem aqui uma movimentação de valorização também. Só que, o que eles estavam fazendo? Eles estavam com uma ponta vendedora no mesmo, tava? Aproveitaram na semana para comprar. Se você observar aqui, pessoal, tudo que valorizou na semana 4,25 é praticamente o que tem no mês. Foi só eles resolverem comprar no ambiente semanal que o ativo estourou. Praticamente toda a alta do mês veio dessa semana. Observem. E não veio do pregão de sexta-feira. Eles não compraram sexta-feira. Ficaram praticamente aí no 0 a 0 com um leve movimento vendedor. Veio durante a semana, que ajudou a impulsionar
e praticamente aí acordou o ativo para o mês de janeiro. Coisa que não está acontecendo com o BR Malls. BR Malls está subindo na semana, subiu na sexta-feira, subiu na semana, eles estão aproveitando para quê? Para tirar o time de campo. E se vocês observarem, BR Malls é o ativo que está mais se valorizando. Ou seja, eles estão balanceando a carteira deles em relação aos outros ativos desse setor de administração de shoppings. Bom, tá aí lançado o desafio, ok? Se vocês gostarem e baterem a nossa meta de 1000 likes para esse vídeo, a gente vai sempre estar abordando para vocês aqui, não só o setor financeiro, como os outros setores que fazem parte aí do nosso índice Bovespa, para que vocês fiquem sempre ligados nessas movimentações em relação aos nossos ativos. Bom, vamos falar agora de mercado futuro. Vocês estão lembrados que no mercado futuro a gente tinha na semana passada um movimento muito forte de vendas por parte deles, e quando chegou no pregão de sexta-feira, a gente até aproveitou e comentou com vocês que o nosso mercado tinha caído com muita força e eles aproveitaram para comprar no pregão de sexta-feira. Chegaram a bater, pessoal, mais de 5 bilhões de reais de vendas no mercado futuro. Olha o que aconteceu nessa semana. Segunda-feira, o nosso mercado subiu, eles também continuaram a tomar. Chegou na terça, ficamos de lado, tomaram. Chegou na quarta, caiu, tomaram também. Na quinta, começou a subir, tomaram. Quando chegou no pregão de sexta-feira, que o nosso mercado estourou, aproveitaram até para colocar um lucrinho no bolso em relação a essas movimentações de compra da semana. Lembra que a gente estava com uma pressão de venda muito forte por parte deles? Ajudou o quê? A segurar o nosso mercado. Bastou eles derem aí uma folga na movimentação, nosso mercado o quê? Estourando no mercado futuro. Claro, eles ainda têm ponta vendedora, mas eles diminuíram essa intensidade bem violentamente nessa semana para o nosso mercado futuro do Ibovespa. Bom, em relação ao dólar, o dólar subiu e olha o que eles fizeram na semana. Ponta compradora. Olha o que eles estavam, pessoal, com essa movimentação, eles tiveram a movimentação do dólar, que eles começaram o contrato vendendo e começou a arder. Começou a arder, o que eles fizeram? Eles são humildes para poder reconhecer que estão errados e começaram a fazer o quê? Ponta compradora, diminuindo as vendas no contrato do dólar. Que eles estavam vendidos no índice futuro, no dólar, a gente comentou com vocês que poderia ser um hedge entre os dois mercados. No índice futuro, começaram a recomprar, ajudou a empurrar o nosso índice, e no dólar, o dólar também não parou de subir. Eles que estavam vendidos começaram a diminuir vendas, ou seja, começou a arder, eles tiveram uma ponta compradora, e uma ponta compradora ajuda a fazer o quê? Empurrar os preços. Lembrando que ainda o saldo deles no contrato do dólar está negativo para essa série. A gente vai comentar com vocês aqui a movimentação por parte deles nos nossos setores. Lembra que a gente tinha aí, sempre a gente está falando com vocês, né? Pessoal, valorização da semana. Olha isso daqui, pessoal. Setor de materiais básicos, 4,21. Vocês viram que vale nessa semana? Subiu 6%. Olha o nosso Ibovespa, oitava melhor performance da semana. Quem está puxando para baixo? Índice financeiro que se valorizou menos. Carbono eficiente que se valorizou menos. E é o nosso índice de materiais básicos que vem liderando o nosso quadro que a gente vai demonstrar aqui para vocês. Linhazinha amarela. Olha aqui, pessoal. O setor que eles mais compram no nosso mercado. Setor de materiais básicos. Uma compra muito pujante no setor financeiro nessa semana. Na semana passada, ponta vendedora no setor financeiro. Nessa semana, uma compra muito pujante no setor financeiro. Passou a ser o terceiro, no caso aqui, de maior volume financeiro de compra. E a gente tem os ativos do Ibovespa como um todo na segunda posição. Então, essa retomada do nosso mercado está sendo influenciado pela movimentação compradora por parte deles em vários setores. E a gente tem, inclusive, no quadro somente com o Ibovespa e os ativos do Ibovespa para que vocês consigam perceber a eficiência. Ou seja, na primeira semana de janeiro, o nosso mercado subiu e eles tomaram o nosso mercado do mercado à vista. Na segunda semana, nosso mercado caiu, eles bateram o nosso mercado. Inclusive, o nosso mercado perdeu o fundinho de fechamento e o fluxo também perdeu o fundinho de fechamento. Nessa semana, nosso mercado estourando para cima, eles andando numa ponta compradora. É ficar muito atento, porque essa ponta compradora ainda não superou esse volume total comprador que eles têm para o ano de 2020. Então a gente vai sempre seguir com vocês, bem atentos em relação ao geral e principalmente em relação aos setores que não são tão amplos, para que vocês sejam sempre bem informados com esse conteúdo de qualidade para o nosso canal. Deixei para o final do vídeo para comentar com vocês que
Esse nosso relatório, pessoal, a gente faz já há 3 anos. E esse período corresponde a 183 semanas. 136 delas, preço e fluxo no mesmo sentido, uma taxa de acerto de 74%. Desse nosso vídeo, a melhor parte que a gente falava aqui é, se você já é inscrito, já senta o pé na porta e já deixa o seu like. E outra, esse nosso relatório não vincula nenhuma recomendação de compra e venda. Em nenhuma hipótese. Seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e principalmente, pessoal, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Para quem está acompanhando esse conteúdo, está meio perdido, eu vou explicar rapidamente a estrutura do canal. A gente sempre pega o fluxo oficial estrangeiro pelo site da B3, tanto no segmento Bovespa e IBMF, e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. A gente pega os ativos do Ibovespa, setores índice dólar. Esse sim a gente tem em tempo real. Inclusive, quem tiver interesse, tem um formulário na descrição do vídeo, preencha aqui o retorno dentro da minha disponibilidade. Muita gente fala, Renato, preenchi o formulário e você não retornou ainda. Pessoal, não esquenta, eu retorno um por um, mas dentro da minha disponibilidade, caso você queira se aprofundar nesse conteúdo. E eu vou comentar aqui com vocês a movimentação do fluxo oficial estrangeiro em relação ao investidor pessoa física. Dá uma olhada, pessoal. Fluxo oficial estrangeiro, venda futebol clube. E o investidor pessoa física está no zigue-zague. Lembra que a gente comentou? Desde o final de agosto, investidor pessoa física não estava comprando o nosso mercado. A nossa bolsa estava lá em 96 mil pontos. Agora a nossa bolsa chegou a ficar em 115 mil pontos. Investidor pessoa física não participando, tendo uma movimentação descendente. O que eu achei interessante, pessoal, é que desde os 115, quem não comprou entre 96 e 115 deve ter falado, pô, opa, o mercado está subindo na minha testa e eu não estou comprando. Resolveu fazer um movimento comprador e a nossa bolsa aí batendo quase a máxima histórica de fechamento. Agora, muito atento, que a gente tem como base histórica, sempre quando o investidor pessoa física fica acima da nossa média móvel, a gente tem uma tendência depois iniciada de baixa. Lembrando, eu fiquei muito contente quando eu vi justamente que o investidor pessoa física que não aproveitou a alta de 96 até 115, pelo menos agora aproveitou a alta entre 115 e 118. Será que a gente está tendo aí um investidor pessoa física com maior ênfase em estudar, em aprender a operar? Numa ponta compradora os ativos estão subindo, numa ponta vendedora os ativos estão caindo. Isso no ambiente de trading, tá, pessoal? Isto no ambiente de trading. Nada a ver com o ambiente de investimento, porque o foco é totalmente diferente. E aqui a gente está querendo salvar as pessoas que realmente entram para o mercado, só perdem dinheiro e de repente não sabe por quê. A gente tem aqui a movimentação sempre para poder entregar para vocês em relação à movimentação do fluxo. Se a gente for observar aquele nosso quadro de efetividade pelas corretoras estrangeiras, nessa semana, 10 milhões de reais de projeção de lucros no nosso mercado à vista. E eles tiveram uma projeção de prejuízo de pouco mais de 2 milhões na semana passada. Vocês estão lembrados que quando eles ganham, pessoal, eles ganham muito mais do que quando eles perdem. É claro que a gente tem esse acompanhamento aí já de mais de 180 semanas. Olha a quantidade de barras que eles são ganhadores dentro do nosso mercado. Então, lançado o desafio, 1000 likes pelo vídeo, para a gente continuar com essa abordagem que a gente fez aí em relação ao fluxo do mercado à vista, fazendo para vocês os comparativos dia, semana e mês, para que a gente sempre cresça e também as pessoas que fazem parte do nosso conteúdo também cresça, tendo uma informação de altíssima qualidade. Forte abraço a todos, excelente final de semana e até nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!